Deficiência vitamina A, mas problemas de saúde pública bot ida e a nação desenvolvida sira. Liu e a África no sudoeste asiático. Nema que causa bot bamatandelek, nebe bele prevene e halabarik sira. No mos prevene risco moras, no mate, ou infecção grave. Suplemento vitamina A, maca. Intervenção ida nebe efetivo, rodi ha menos moras, no mate, balabarik. Hasae imunidade, ha menos gravidade, diarreia, no prevene matandele. Organização Mundial de Saúde recomenda kataklabarik hot-hotu ho idade fulang neng to fulang 50 resensia. Simu dose rua, husi suplemento vitamina A cada tina. Dose da hulu tem que for ia fulang fevereiro, no dose da rua tem que for ia fulang agosto. Labari ko idade fulang neng to fulang sanulu resing ida, ka menos susitinang ida, seisimu cápsula vitamina A unidade rihung atus ida. No balabari ko idade fulang sanulu resing rua gatinang ida, to fulang 50 resensia ga menos susitinang 5, seisimu cápsula vitamina A unidade rihung atus rua. Apela ba inang aman sira katahaluha lori itaneoan sira mai facilidade de saúde nebe basic hodi hetam vitamina A. Tamba vitamina A, ne Ministério de Saúde oferece gratuita. Obrigada, Bara.